Olá, muito obrigado por vir a mais essa sessão do workshop sobre reflexões sobre a humildade, ilustrada pelo conto O Burrinho Pedrez de Guimarães Rosa. Hoje é a sessão 2 do nosso workshop. Hoje, propriamente, nós vamos ingressar no núcleo duro do nosso herói. O Burrinho Pedrez, ele é tratado há uma aura de herói, quase um épico. É um herói da força, é um herói cuja força está na contenção e está na atitude. O herói, tantas vezes, é aquele que não é divino e não é humano plenamente. Ele está na fronteira entre o que se dizia dos homens ouro. E o homem ouro é aquele que nessa vida antecipa as virtudes, num grau muito grande. Num grau muito grande ele está além dessas virtudes meramente do dia a dia, que são as virtudes mais morais. Ele já tem um pé nas virtudes teologais, ele tem uma fé, ele tem uma esperança, ele tem uma caridade, ele fica naquela linha divisiva. E sempre estão presentes nas obras do Rosa essa dimensão do bem ou do mal. A ambiguidade entre o bem e o mal é sempre constante. Nós vamos ver aqui nesse conto, em qualquer conto do Rosa, com muita profundidade. E essa problemática da atitude, do não pode nivelar a atitude. Há de ser por si, há de ter vida interior. A humildade é o acolhimento entre o mundo externo e o mundo interior. Humildade, num certo limite, é a aceitação. Aceita o que pode e faz o que deve, no bom sentido das coisas. E é essa a tônica que a gente vai verificar. A humildade é um vencimento do cotidiano. No nosso cotidiano, nós somos chamados à dimensão reativa. Nós reagimos. Reagir é uma renúncia da humildade, que é aceitar como é e simplesmente trocar o como são as coisas por como projetamos as coisas. O que a gente verificou na sessão anterior é a boiada. A boiada é o cotidiano, a boiada, o vaqueiro. O vaqueiro e o boi estavam muito próximos, estavam sendo tratados como muito próximos entre si, E o que nós vamos verificar agora é a distância, é a superação dessas proximidades através do herói, que até então não tinha propriamente aparecido. História de um burrinho, como a história de um homem grande, é bem dada no resumo de um só dia de sua vida. Olha que frase maravilhosa, que frase que tem um conteúdo muito profundo. E como toda boa obra, ela também comporta ela comporta uma imensa polissemia. E nós vamos explorar um pouco disso. A história de um grande homem é no resumo de um só dia. Esse resumo de um só dia tem uma dimensão de uma atemporalidade e ao mesmo tempo dá uma ideia de um caráter constante. Por quê? Porque é alguém integrado, conectado. E nós vamos ver bem, a rigor nós vamos ver isso tudo aqui. E a existência dos 7 de ouros cresceu toda, em algumas horas. 6 da manhã à meia-noite, nos meados do mês de janeiro, de um ano de grandes chuvas, no Vale do Rio das Velhas, no centro de Minas Gerais. Aqui nós já adiantamos os 7 de ouros. O que é o 7 de ouros, ou quem é o 7 de ouros? Era um burrinho pedrez, miúdo e resignado, vindo de passatempo, Conceição do Cerro, ou não sei onde no sertão. Chamava-se 7 de ouros, e já fora tão bom como outro não existiu, e nem pode haver igual. Pedrez. Pedrez, a quem não sabe, é uma mescla do branco e do preto. É aquele meio cinza chumbão, tal, etc. Ele tanto dá uma ideia de decaimento, aquela coisa que não é vivaz, aquela cor que não é vivaz,
como também pode evocar na ambiguidade um sábio. Tá? Um sábio, o sábio tem aquela ideia um pouco de ancião, ele tem um recato, uma coisa assim. Chamava-se Sete de Ouros. Guardem bem essa questão do nome. Fora bom, como outra não podia existir. Então falamos do nosso passado. Sete de Ouros tem uma carga, ele tem uma simbologia. Sete de Ouros no tarô é um senso de merecimento, de retorno a esforços. Isso pela carta 7. E o ouro é essa linha, o ouro mostra o homem ouro. Na própria questão alquímica, do tarô, há algumas outras passagens que o Rosa vai usar, que é alguma referência de mineralogia, de etc., onde tem um certo ressalvo alquímico. Tá? E o ouro é o ideal, é o homem ouro. O Sete de Ouros é uma combinação simbólica, tá? Muito grande. Era o nome dele, mas foi também o 7º nome que ele teve. Ele foi tendo outros nomes antes, porque ele era meio coisificado, era um burrinho. O burro aparece em muitas dimensões, dimensões bíblicas, dimensões mitológicas, dimensões diversas. Tá? Em que ponto o burro é meio deslocado, em que ponto ele é louvado dentro de um razoável equilíbrio. O fato é que o burro nunca é visto como algo muito mundano. Ele sempre tem uma figura com alguma singularidade. Tá? Então não é nada aqui. Um grande escritor como Rosa, de um grande escritor como ele, você não pode supor uma só palavra solta. A todas as palavras devemos dar o tratamento de uma pista semântica. Tá? Isso é literatura aí de gente grande. Então, Sete de Ouros é meticulosamente pensado o nome. Tá? O porquê desse nome Sete de Ouros. Tá? E esse, inclusive, ele vai mudar de nome. Nós vamos entender bem isso. Agora, porém, estava idoso, muito idoso, tanto que nem seria preciso abaixar-lhe a machilha teimosa para espiar os cantos dos dentes. Era decrépito mesmo a distância. No algodão bruto do pelo, sementinhas escuras em rama rala e encardida. Nos olhos remelentos, cor de bismuto, com pálpebras rosadas, quase sempre oclusas, em constante semissono. E na linha fatigada e respeitável, uma horizontal perfeito, do começo da testa à raiz da cauda, em pêndulo amplo, para cá, para lá, tangendo as moscas. Olha que descrição bonita, que descrição minuciosa, que nos dá uma vivacidade do Sete de Ouros. E novamente aquela ideia, é um aposentadão, é um burrico aposentado que deu o que tinha que dar e está guardando o devir. Ou não, fatigada e respeitável, é o louvor ao idoso, ao experiente, ao veterano. Essa é a grande ponta que a gente vai tratar aqui. Então, mas nós estamos vendo já, nós estamos vendo um burrico. Não é possível ser instigado por um palavreado, por um léxico tão bem ordenado e a gente não se projetar dentro de uma cena em que nós estamos vendo o nosso burrico. Na mocidade, muitas coisas lhe haviam acontecido. Fora comprado, dado, trocado e revendido, vezes por bons e maus preços. Já se lhe valorizaram ou não, né, gente? Em cima dele morrera um tropeiro do Indaiá, tá? Baleado pelas costas. Trouxera um dia do pasto coisa muito rara para essa raça de cobras, uma jararacuçu, pendurada do focinho, como linda tromba, negra com diagonais amarelos, da qual não morreu porque a lua era boa e o benzedor acudiu pronto. Olha aqui, teve uma trajetória em
tensa, era um veterano, experimentou transportar alguém que foi baleado sobre ele, viu dramas, trouxeram uma cobra, tá? E ele venceu a cobra, a serpente. Aqui tem o ideal da serpente. A serpente é uma invocação simbólica desse encontro do bem e do mal, e ele venceu, porque a lua era boa e o benzedor acudiu. Novamente o bem e o mal, e a fronteira entre o natural e o sobrenatural, a fronteira com o místico, tá? Está-se aqui colocando uma aura de densidade, de epopeia, de densidade de valor, reflexão, estatura na trajetória do burrinho, me perdoem. Os cavalos, os bois, os vaqueiros, que a gente tratou na sessão anterior, eles tinham suas personalidades, mas essa raiz com um passado não foi dada. Aí existe toda uma situação que eu tive que ir suprimindo, todos os nomes que ele já ganhou, de nomes inclusive depreciativos, eram 7 nomes, tá? Chico Chato, depois tinha outro, enfim. Então eu tenho que encurtar algumas coisas, gente. É um conto grande, quase uma novela, tá? Então não é porque a gente assiste ao vídeo aqui que dispensa a nossa leitura, gente. O contato direto com a obra, para sorver inclusive da prosa poética. Existe então essa apresentação do nosso burrinho, de onde mais ou menos ele veio, o estado de coisas dele. Aí existe um ambiente que ele está lá num ambiente razoavelmente protegido, começa a existir um grande movimento, os bois estão mexendo, os cavalos estão mexendo, há uma agitação, os vaqueiros correndo e tal, e estão todos sendo brutos, estão todos se atritando uns aos outros, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, tá? E o burrinho percebeu aquela situação, que ele trata como assistir a tais violências. Ele fecha os olhos, rosna engasgado, entorna o frontispício e cabisbaixo volta a cochilar. Ele faz um movimento de distanciamento, de observador. Ele observa as reações dos animais. Os animais estão muito bem detalhados. Então ele observa aquilo, rosna, entorna o frontispício, fecha o olho. Fecha o olho é uma dica do burrico ter vida interior. Fechei o olho, percebo e fecho o olho, vida interior, se recolhe. Todo calma, renúncia e força não usada. Esse está dentro dos ideais da humildade. A humildade é a contenção da força, em tantos sentidos. Aqui força no sentido da reação, ele nunca reagiu. Essa é a grande questão, o burrico jamais reagiu, não vou dizer jamais, tem uma passagenzinha aqui que a gente vai explorar. O hálito largo, as orelhas peludas, fendidas por diante, como 2 mal enroladas folhas secas, a modorra que o leva a reservatórios profundos. Vida interior de novo, gente. As castanhas incompletas das pernas, as imponentes ganachas. Ganacha é como bochecha, tá? E o extreme alheamento de animal emancipado, de híbrido infecundo, sem sexo e sem amor. Quer dizer essa passagem aqui? Ele não reage. Quem não reage superou a paixão. A superação das paixões é a emancipação. Nós somos emancipados de gente grande quando nós superamos as paixões. Cresci, virei gente, eu sou continente. Porque eu sou afetivamente continente, no afeto, eu posso desenvolver a humildade. A humildade muitas vezes é confundida com a modéstia ou com a falsa modéstia. Humildade é uma virtude, acima de tudo, intelectual, não é afetiva. A virtude moral afetiva associada à humildade é a continência, conter-se, não reagir,
moderar-se ou ser temperante também. A humildade é a disposição intelectual, que é acolher, entender a realidade exatamente como ela é. O humilde é aquele que se esforça em ver exatamente as coisas como efetivamente são. Quem sou eu, quem são as pessoas, quais são as relações. Do que a gente viu na sessão anterior, os bois, os vaqueiros, todos tinham personalidades de caráter projetivo. Todos projetam, todos eram extremamente consequencialistas. O humilde não projeta, ele é um recebedor, ele quer perceber. Então aqui aí ele se emancipa. Híbrido infecundo, sem sexo e sem amor. Olha uma questão aqui, ele superava os prazeres, ele não estava perdido em prazer. Isso aqui já mostra a própria característica do burro. E aí, mais uma vez, esse louvor. Aqui o louvor é vida interior e a emancipação dos prazeres. Seria quase como tratar o nosso burrinho como um estoico. Num certo sentido de interpretação como um todo, ele foi um estoico. Aqui ele não era divino, ele estava muito próximo dessa fronteira. Há um momento em que o nome dele mudou, não era mais 7 de ouros, era 7 de duros. No momento em que o próprio nome, 7 de ouros, com essa evocação do homem perfeito, do ser perfeito, do que cresceu, no momento em que ele faz aqui uma reação, uma idiosincrasia, mudou o nome dele, 7 de duros. Já encabrestado, 7 de duros não está disposto a entregar-se, vai, mas custa. Quando outros o irritam, é a divisa de um burroquice ancião. Com rapidez suas orelhas passam a postura vertical, enquanto acompanha o homem com um olho de esguelha, afito de não errar o coice, que está fechado como pergunta. Aqui é um trocadilho com o nome, dos 7 de ouros para 7 de duros. Há um momento que ele estava irritado, é um momento, mas como foi explicado isso aqui? Burroquice ancião. O ancião é ranzinza. Foi trabalhado aqui uma dimensão de respeito, que ele seja virtuoso, mas ele tem fisiologia. Mas nesse momento que ele ia reagir, até o nome dele mudou. Exato. Então, olha como é que é feito isso aqui para bem contrastar essa questão da gente. Existe então aquela situação, o burrico estava lá no canto dele, viu aquele movimento, tentou ficar meio de canto, só que estavam faltando cavalos. Ele não iria ser convocado numa condição normal para acompanhar a boiada, para levar um vaqueiro sobre si no acompanhamento da boiada ou para carregar nada. Ele não ia ser usado, só que estava faltando cavalo. E então ele sobrou uma pessoa, um vaqueiro sem cavalo, então pega o burrico. E tem até um trejeito, mas vai no burrico, não vai no burrico, tem até uma gozação no camarada, que no primeiro momento era o manico, que ia montar no burrico. E nesse momento ele teve que ser encabrestado. Encabrestado é colocado o cabresto é aquela peça que você põe não sei se vai falar rosto, vai falar focinho do animal, justamente para domá-lo. E nesse momento ele teve lá uma vontade de dar um coice, e aí mudou o nome dele. Mudo e mouco. Mouco quer dizer surdo, Vai 7 de ouros no seu passo curto de introvertido. Porque aí ele foi encabrestado, a contragosto um vaqueiro subiu e foi lá. E aí ele começou a seguir, como a gente viu a dinâmica do acompanhamento dos bois, até o embarque lá nos trens. Curto de introvertido, pondo com precisão milimétrica no rastro das patas da frente as mimosas patas de trás. Escuta uma pergunta séria, meu compadre João Manico. Você acha que burro é burro? Senhor Major, meu compadre, isso até é que eu não acho não. Sei que eles são ladinos demais.
O Manico foi o primeiro a ser transportado pelo burrico e ficou aquele mal-estar. Ah, eu vou no burrico e tal, não sei o quê. O Major Saulo, era um homem de má visão, gente. Um homem que tinha aprendido pelos animais a ver as pessoas. Ele dava uma respeitabilidade ao burrinho. Ele, o Major, sabia pôr no peso o burrinho. Ele, o Major, que era o melhor leitor das pessoas. Mas, tanto que ele estava amenizando uma certa mal-estar do João Manico. Você acha que o burro é burro? Olha aqui uma colocação já num sentido aí reflexivo e etc. Aí eles vão, tá? Acontece a passagem toda. O burrinho, fala-se pouco do burrinho no conto. Sempre quando se refere a ele, que está num patamar um pouco secundário. Eles tiveram que atravessar um córrego, atravessaram, teve algumas dificuldades, mas não perderam nenhum animal. Depois chegaram na cidade, teve uma pequena festa e vão voltar à noite. Ao longo, no meio, esse meio da trajetória, uma vez ou outra se falou do burrico, mas aí tem essas dimensões paralelas que a gente viu na sessão anterior. O Calundu, o Pretinho, que queria matar o outro, o Bril do vaqueiro, só se falava de mundo projetado, só se falava de interação projetiva, o bril, a força, o exagero. Há uma passagem que até o burrinho se põe num canto, que exagero dos demais. Todo era exagerado. Tudo tinha uma tendência de grandiloquência, de grandiosidade impingida. E o burrinho na dele. Só ele tinha vida interior. Só ele não participava da dinâmica reativa do cotidiano. E aconteceu a narrativa toda, etc. Até que volta ao fim. Eles foram voltar, entregaram os bois, vinham só os vaqueiros, eram 10 vaqueiros voltando, né? E aí tiveram que voltar para atravessar o córrego da fome. Era de noite, me chegaram lá no córrego da fome à noite, não dava para ver direito, e teve um movimento de um estranhamento entre os cavalos, começaram a se irritar e etc. E tinha uma ave, um passarinho fazendo barulhos, cantando. E aí para uma cena assim, um dos vaqueiros falando: o que é? Alguma coisa? É o desgramado desse bichinho espírito. Olha só como ele canta. Bichinho espírito, é a ave. Essa ave portava um bom augúrio, não portava um mau augúrio, etc. Espera, gente, não é de pássaro nenhum que os cavalos estão com medo. É a enchente. Não pode, será? Mas como é que a enchente está chegando até aqui? É ela mesma, olha como esfriou. Isso é friagem de beira de rio. É mesmo, gente. Mas a fome passa longe. Quase a quarta de légua, só se a baixada virou lagoa. É manha dos animais, é mesmo. Manha dos animais, isso é um tema recorrente. É tratar, é domar essa idiosincrasia. No caminho de ida, o córrego já estava cheio. E eles conseguiram passar com dificuldade, mas passaram. Agora, já no caminho de volta, eles pressentiram que tinha enchido mais. Mas é um lusco-fusco, não se sabia exatamente porque era de noite. E nesse momento, estava vindo o burrico, estava vindo mais atrás, transportando um bêbado, que era o Badu, aquele que tinha topado aquele boi por manipulação do Silvino e que tinha enchido a cara lá na festa deles, tal, etc. Coloca o bêbado em cima do burrico. E obviamente o Manico foi pegar cavalo, né? Era só o que sobrou pro bêbado, né? Aí, continuando a dinâmica da cena, é mãe assim. Quem estiver atrás, vá revelando o ferrão. E eu quero ver se cavalo anda ou fala, porque é que não anda. Ou seja, foi resolver na bruta, né, gente? Como se diz. Não faz isso, Juca, espera.
Vamos deixar chegar o Badu, mais o burrinho caduco, que vem vindo lá aí na rabeira, minha gente. Então olha só, o burrico era tratado pejorativamente. E o Badu bêbado ali que sobrou, né? Isso mesmo, Silvino. Vai ser engraçado. Engraçado. Se haver jocosidade novamente sendo tratado. Engraçado, mas é muito engano. O burrinho é quem vai resolver. Se ele entrar na água, os cavalos acompanham e nós podemos seguir sem susto. Burro não se mete em lugar de onde ele não sabe sair. Guarda muito isso aqui. Uma jocosidade combinada com outro registro. Não, mas o burro é inteligente. Ele não entra em lugar que não sabe sair. Ponto. Então é só saber onde ele entrou, a gente vai junto. Olha uma ingenuidade colocada aqui. É isso. O que o burrinho fizer, a gente também faz. Essa passagem aqui é muito sutil, mas ela é muito relevante. Guardem bem isso. Um burrinho como modelo de ação. Vamos fazer o que o burrinho fizer. Aí chegou o burrinho, e aí todo mundo ficava, vamos ver o que o burrinho faz, e etc, tal, para seguir. E não se via exatamente o que acontecia, estava tudo muito escuro. 7 de ouros, com o nome forte, de grandeza, de virtuoso, parara o chouto. Chouto é a caminhada curta. E imediatamente tomou conhecimento da aragem, do bom e do mal. Primeiro, orelhas firmes para cima, perigo difuso, incerto. Depois as orelhas se mexiam para os lados, dificuldade já sabida, bem posta no seu lugar. O burrinho teve atitude reflexiva, mediadora, percebeu, que tomou conhecimento, depois pôs no seu lugar, julgou, estabeleceu propriamente o juízo. Julgar algo é pôr no seu devido lugar, é dar as proporções, é dar as relações. Isso é a atitude do temperante. Ele percebe a realidade, percebe a si, tá? Julga, só depois ele vai agir. E ficou. A treva era espessa, e um burro não é gato nem cobra, para querer enxergar no escuro. Olha que bonito isso aqui. Ele não espiava, não escutava, esperava qualquer coisa. Está esperando um insight, está esperando uma iluminação, está esperando um entendimento, está esperando um clarão de clareza, está esperando a circunstância. E quando essa chegou o momento. Isso aqui é um fluxo de ponderabilidade. Nada do que se passou até então, nas trajetórias que a gente viu, gozavam de ponderação. Elas não eram humildes. Não é um receber. Isso aqui é um exemplo de humildade. Eu quero ver como é, julgar como é, equilibrar e não projetar. Estou projetando nada. E quando esta chegou, 7 de ouros avançou resoluto, tá? Tomou decisão, decidiu. Chafurdou, espadanou água e foi. Então os cavalos também quiseram caminhar. Os cavalos caminharam. O burrinho ponderou. Que é uma passagem maravilhosa de bonita. Aí vai acontecendo a cena, é muito bem descrita a cena. Eu tive que enxugar muita coisa, tá, gente? Então, os problemas que houve na passagem, expressões belíssimas, 1000 torneiras de chuva se abriam e o lago ia enchendo e aí vinha caindo a correnteza, vinham madeiras, vinham toras, vinham animais mortos, tudo no escuro, barulhos, sons, gemidos, enfim, é muito bem ilustrado isso. Tá? Tive que enxugar aqui para mantermos o fluxo no essencial. Contra o dito sem porquê, bom e melhor que Badu estava como estava, que para córrego cheio mais vale homem muito ébrio em cima de burro muito lúcido.
lúcido. O humilde é lúcido. O burrinho aguardou ter lucidez sobre a situação para agir resolutamente. E o ébrio estava entregue. O Badu estava completamente entregue em cima do burrinho. Ainda bem. Que bom que ele estava ébrio. Senão ele ia fazer bobagem. Senão ele ia reagir. Como todos os demais estavam reagindo. E que o Badu só deixou de reagir exatamente porque ele estava ébrio. Porque ele saiu daquele nível da bestialidade reativa dos animais. E aí vai. O dilúvio não dava fim. 7 de ouros metia o peito. De enxurro a jorro, o caudal mais raivava, subindo o sobre-rumor. O burrinho se encolheu, deu um bufo. Avançou mais, pesado, espadanando, pulou um corpo por perto. São Bento me valha que aí vem jacarezão, caçando o que comer. O mundo trepidava, pequenas ondas davam sacões, lambendo o Badu, escurão. Olha que beleza de descrição. O burro para, o mundo boia. Olha aqui novamente aquela questão da contenção, da continência, do autodomínio. O burro para, o mundo boia. Boia é a inércia, é o estar sem rumo, é o estar entregue. Parar é ação. A contenção do humilde, a contenção do temperante é extremamente ativa, uma paciência ativa. Tá? Mas 7 de ouros esperou, foi para deixar passar de ponta um lenho longo que vinha com o poder de uma testa de touro. Novamente, julgou, esperou para decidir. E todos os demais reagiam seguindo o burrinho. Porque, se o burro não entra aonde ele não sai, é só seguir o burrinho. Esse é o simplismo que está sendo tirado daqui. Não adianta você seguir o burrinho, porque o que vale não é só ele saber onde ele entra, o que vale é ter a vida interior dele, ter as entregas dele, ter o juízo e as entregas nas variáveis que ele não controla. Isso é propriamente a dimensão dessa vida interior. Tá? Isso propriamente é humildade. O humilde tenta julgar, ver como é, mas sabe no que ele tem que entregar-se. Tá? Vestindo água, só sair do cimo do pescoço. O burrinho tinha que se enqueixar para o alto. Olha só a cena. A salvar também de fora o focinho. Uma peitada. Outro tacar de patas. Chuá, chuá. Ruge o rio como chuva deitada no chão. Nenhuma pressa em apressão nisso. Outra remada vagarosa. No fim de tudo tem o pátio, com os coxos, muito milho na fazenda, e depois o pasto, sombra, capim e sossego. Olha só, o paralelo da humildade é a esperança. No fim estava aqui o burrico em apuros também, estava em sufoco. Passagem que eu suprimi, ele já não tinha mais chão. Tá? Mas o que acontece? Ele se mantinha humilde, se mantinha concentrado, vendo as coisas como são. Mas o paralelo, no fim de tudo tem o pátio com os coxos, muito milho na fazenda, a sombra, capim, sossego. Isso chama esperança. Não há possibilidade de objetividade se nós não temos a esperança. Acabou a esperança, nós caímos na projeção ou na pretensão de controle. Para que a gente tenha uma busca absolutamente objetiva das coisas, havemos de estar inspirados pela esperança. Porque seja como for, depois vai ter o pátio, depois vai ter o isso, depois vai ter o aquilo. Agora, se eu já questionar, se eu já padecer da desesperança, eu tenho que manipular a realidade. Exato. Exatamente. Entendeu? Então, o humilde necessariamente é esperançoso. Nenhuma pressa. Aqui por hora,
uma pressão presente, o humilde está no presente. Aqui por ora, este poço doido, que barulha como um fogo, o faz medo, não é novo. Tudo é ruim e uma só coisa no caminho, como os homens e seus modos, costumeira confusão, é só fechar os olhos. Olha que espetáculo, está mostrando novamente a vida interior do burrinho, que a força dele não é essa força da brutalidade dos encontros, da afetação, não. É o controle, tá? No limite ele fecha o olho. Faz tudo o que é certo. Naquilo que lhe escapa o poder, o domínio. Fecha o olho. Tá? E os 7 de ouros, sem susto a mais, sem hora marcada. Olha que espetáculo, sem hora marcada. Sem pretensão do controle, sem fatalismo. Soube que ali era o ponto de se entregar, confiado ao querer da correnteza. Essa entrega não é uma entrega de renúncia, não é uma entrega de perdimento, não é uma entrega de derrota, é entrega de força. E se entregar confiado ao querer da correnteza. Vamos fazer, estou entregue. Pouco fazia que esta o levasse de viagem, muito para baixo do lugar da travessia. Deixou-se, tomando tragos de ar. Isso é força, gente. Os outros estavam todos relinchando, desesperados, glup, glup, mostrando etc. Não resistia. Badu resmungava as más palavras, sem saber que Francolin, que vinha se aguentando atrás, firme na cauda do burro. O Francolin, que era secretário do major, tinha caído do cavalo dele e conseguiu pegar na cauda do burro. Tá? Aí, nesse meio tempo, 3 pernadas pachorrentas e um fio propício de corredeira levaram 7 de ouros ao barranco de lá, agora reduzido à margem baixa. E ele tomou terra e foi trotando. Olha que espetáculo de passagem. Tá? Não resistiu, entregou-se confiado, sem susto a mais, sem hora marcada. Ali era o ponto. Olha a evocação simbólica disso aqui, de uma abertura de uma transcendentalidade pujante, pujante, pujante. Tá? Enchente no córrego da fome, salvaram-se Badu e Francolin. O Badu que foi dormindo até a fazenda, porque o burrinho venceu a travessia e seguiu o seu caminho. E o Badu acordou lá na fazenda e o Francolin foi salvo, por causa que agarrou no rabo. O Badu estava desprovido de sobriedade, de reatividade, porque tinha mamado todas aí na festa. O Francolin era o secretário, então ele tinha que ser obediente. Ele não era um homem contido, num sentido da contenção interior própria por si. Era uma coisa meio de temores reverenciais. Ele era um homem de comedimentos, mas por esse motivo reverencial. Quando ele falava com as pessoas, ele dizia: eu falo na autoridade do major. E até o major falava: ele é um vigia, ele é um cara que fica controlando os outros. Ele acabou se salvando, mas ele está nessa linha assim: eu não fiquei reativo, eu não fiquei ansioso, eu não fiquei me confrontando, reagindo e tal. E ainda consegui pegar no rabo do burrinho. Mas todos os demais que padeciam, tá? Que padeciam aí um dos opostos da humildade, que é a pretensão, é o pretencioso, tá? Morreu. Tá? Isso é belíssimo, isso é uma coisa belíssima. E aí tem formas de ver o respeito, a idade, a experiência do burrinho, que já venceu o mundo, ele já se emancipou naquele sentido de que a gente falou, tá? E no fim, cria-se uma situação insólita daquele aliado, que
que venceu o cotidiano. Fez o que tem que fazer. Belíssimo. Essa passagem de mostrar que não interessa saber algo objetivo, não. Você tem que ter essa vida interior, julgar, saber a hora que você se entrega. É belíssimo, 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 belíssimo. Um comentário da Daniele. Vicente, o Badu, enquanto bêbado, é ingênuo? Sim. É um pouco profunda a pergunta, mas há uma ingenuidade, sim, num certo sentido. Não é inocência, mas ele teria uma ingenuidade de se expor a perigos. Talvez essa ingenuidade seja até maior, porque não vamos esquecer que o Silvino queria matar o Badu. E o Badu, aí entra uma questão interessante, tá? Baixar a guarda, inclusive bebendo, sabendo que alguém quer te matar, é mostrar uma macheza. Tá? Mostrar uma macheza estúpida. É mostrar um brio burro. Coisa que toda a trajetória até então estava todo mundo mostrando brios burros. Burrice. A humildade é lúcida, gente. O excesso de pretensão, não. Tá? Aleluia, a esperança. Sim, esperança sempre há, minha cara. Se não tiver esperança, não tem mais nada. Josi, o burrinho nos disse muito sem usar uma única palavra. Exato, exato. É profundo, gente. É muito profundo. Eu trago aqui para vocês alguns enxertos, alguns fragmentos textuais, tentando recuperar um fluxo e algumas interpretações, mas ler essa obra inteira, passagem por passagem, detalhes novos, outros vieses de profundidade, são bastante importantes. Então, você vai ter muitos insights nessa leitura. Se você ler este conto sem gozar de um impacto sério, até dramático, é porque você não entendeu. Você não entrou efetivamente no conto. Que tem muito conteúdo. E dá vontade de ler o resto, né? Aqui é o início da travessia. Aqui é o início da travessia. E essa passagem sem hora marcada é muito relevante, porque no fim da travessia, que é o conto A Hora e a Vez do Augusto Matraga, tá? A hora e a vez. O Augusto Matraga esperou a hora da entrega, só que era a hora da entrega da redenção. Então esse processo, essa travessia, essa epopeia, num certo sentido, começa aqui. Alguns comentadores do Sagarana, que eu consultei, fazem muitas passagens e muitos paralelos entre o Sagarana e uma estrutura de uma jornada do herói muito similar à de Ulisses, guardadas algumas proporções, mas a trajetória que tem que acontecer em etapas de maturação. Etapa número 1, humildade. Última etapa, que é o máximo da humildade possível, é a redenção. Então, hora marcada, tá? Tudo uma unidade. O último, a hora e a vez de Augusto Matraga. Tá? Belíssimo. Disposição metafísica do começo até o fim, né, gente? Tá? Ver se temos mais algum comentário. Então fica a dica aí para todo mundo deve ler esse conto. Não é um conto para ser lido aí por gente que não tem uma certa bagagenzinha de sensibilidade, né? Entendeu? E, enfim, por isso que ele está aqui como integrante do workshop, mas ele não é integrante da série ordinária. Tá? Muito obrigado e até a próxima. De acordo com São Tomás, a humildade é a virtude que leva as demais. Sim, no sentido tomista, a humildade também pode ser chamado de temperança. Tá? E a virtude da temperança é a condição da existência das demais. Porque na temperança, conter-se para não reagir. Nós somos ação.
Ação não é reação, nós somos ação ordenada. Se eu não conseguir suspender a reação, as demais virtudes, fortaleza, justiça e etc., não poderão se desenvolver. Aristóteles, por vezes, chama essa virtude de continência. Tá? Vamos lembrar de uma coisa. Continência ou temperança. O que era temperança? Temperança vem da noção de temperamentos, que já estava desenvolvido lá por Empédocles. Como as pessoas reagem. E a pessoa temperante é aquela que superava as suas reações, quer dizer, não deixava os temperamentos minerais nossos, compostos por água, fogo, terra e ar, ter o controle. E aí entrava propriamente a nossa humanidade, porque os animais reagem pelo seu temperamento. Tá? Então ela é a mãe das demais virtudes. Se não tem temperamento, você não tem nenhuma outra virtude. Tá? Esse é o sentido tomista e é o sentido também aristotélico. Tá? O autor bem fez ao colocar o burrinho como o primeiro conto. Sim, claro, a primeira virtude. A primeira virtude. A primeira virtude, como ele está falando, é a temperança. Se você não é temperante, você não começa a viagem. Exato. Você fica apenas um na multidão, você não se ordena. Não basta saber o caminho, basta você ter em si o princípio de ordem. O princípio de ordem que integra a sua percepção, o seu juízo e a sua decisão. O burrinho parou, mexeu o ouvido as orelhas para um lado, percebeu, julgou, estabeleceu e foi resoluto. Ele deliberou. Isso chama-se também princípio de ordem. A ordem é esse processo. Me contenho, tá? Contive o afeto. Faço discernimento. Discernimento quer dizer, julgo o que é bom fazer, o que não é bom fazer. Etapa número 3. Aí eu escolho. Aí eu escolhi. Tá? Aí a deliberação. Aí você tem esse processo inteiro, que é o princípio de ordem. Uma vez que se viva a ordem fica mais fácil de ser vivida. É o princípio de subida. Se eu estou cheio dessa humanidade, eu estou subindo. Se eu não estou subindo, eu estou descendo. Quanto mais eu subo, mais fácil é subir. Quanto mais eu desço, mais fácil é descer. Virtude e vício, gente. Tá? Catábase e anábase, também que se fala. Tá? E também é essa expressão. Olha só. Aí, qual a última travessia? A redenção. Tudo valeu a pena. Aí eu me entreguei. A pergunta, tomar a cruz e seguir. Tomar a cruz e seguir começa com a ordenação, como a Valéria está dizendo, e termina com a redenção, com a entrega plena. É a entrega absolutamente plena. O burrinho deu um vacilinho aqui. Ele deu um coice ali. Mudou até o nome do burrinho. Mudou até o nome dele. Lá na hora e a vez do Augusto Matraga, o Matraga era um cara mau. Um cara que viveu muita maldade, praticou muita maldade. Até um momento que, por uma via, não vou dar todo o spoiler aqui, até porque é um conto que uma hora nós vamos explorar aqui. Até que, em algum momento de impacto, ele passou a se ordenar. Quando ele se ordenou, ele se preparou para a redenção, que é o retorno para o ser. Quando você se redime, é falar, eu saio do não ser para voltar ao ser. Isso é belíssimo, coisa muito bonita. O conto seguinte, aqui já da saga sagarana, das etapas de desenvolvimento dessa consciência, sempre regado a uma metafísica fina, sutil, é o marido pródigo, que mexe um problema um cafajeste, né? A questão do jogar o jogo do louco bobo. E assim vai a trajetória. Então isso é muito bonito. Não bastava o cavalo seguir. O cavalo tem que se ordenar, porque não tinha uma resposta meramente natural, o caminho é esse. Não.
Chegou uma hora que o boêmio também não tinha recurso natural. Ele tinha um recurso sobrenatural de se entregar porque depois ia ser bom. Mas isso é místico. Isso é um salto sobrenatural. Eu confio, me entrego, não tinha mais o que fazer. E isso evita o controlismo. É. Isso mesmo. Belíssimo. Tem que saber ver nessa questão. Tomar a cruz e seguir não leva à redenção e glorificação. Sim. Vê a profundidade de um cara desse? E é curioso, tá, gente? Porque a gente lê aqui, somos predominantemente aqui em maioria cristã. Faz todo sentido. Mas eu achei hoje um camarada lendo aqui uma obra, uma dissertação, 7 de Ouros e o Bestiário Rosiano. Isso é um trabalho, tá, de mestrado, uma dissertação de mestrado, um estudo aprofundado como que o 7 de Ouros tem uma representação, um certo bestiário, invocando tanto tradição cristã quanto tradição hindu, que ele faria vezes de Krishna. E aí ele pega toda uma dimensão do nome e etc tal, para ver que como tem riqueza em conteúdo dele. Como o Rosa é um gênio. Ele conseguia ver um homem no sertão, o burrico, etc, e extrair o encontro do bem e do mal. Tá? O encontro de que tudo que tem na natureza está sobrenaturalmente regido. Nada que é físico deixa de ser metafisicamente ordenado. Tá? E que o mal é se permitir, tá? E o mal é se permitir o alheamento. O burrinho estava aliado do cotidiano, mas ele estava instalado na realidade. Essa ordenação de quem a gente está falando é uma instalação na realidade, tá? E o cotidiano reativo é desinstalado da realidade, tá? E aí vai exatamente o nosso dilema. E se não der, porque a força do cotidiano, a força do meio, fecha o olho, vida interior. É isso que está dito aqui, expressamente. O burrinho tinha vida interior. Os bois tinham egos. Eles tinham personalidades manhosas, igual as pessoas. As pessoas estavam muito próximas dos bois. E o burrinho estava longe de ambos. Essa é a jogada que está sendo tratada aqui. Tá? Esta leitura transcende a carne e chega ao espírito muito bela. Essa é a proposta. É isso mesmo. Isso aqui, literatura boa é para fazer isso mesmo. A vida tem que ser maior. Vamos lembrar aquela coisa. A literatura de aperfeiçoamento é isto. Nós somos colocados para tomar uma vivência emprestada, para testemunhar, para sentir. Quando o autor é um poeta desse tamanho, que rouba a gente, ele põe sonoramente, ele põe vivazmente, nos põe naquela imaginação, nós estamos aumentando o estoque de vitalidade, é uma experiência vivida, emprestada, é óbvio. Mas é para nos aumentar, para mexer a carne. Tem que impactar a carne e para além da carne. Que mexa a pele, mas vamos além dela. Tá? Vossas colocações são excelentes, professor Vicente, obrigado mais uma vez. Então, enfim, se alguém tiver mais algum comentário, se eu puder acolher. Com o tempo, tá, gente? Ao longo, essa série Contos Brasileiros veio para ficar aí. Vai acabar quando eu for pro caixão. Você tá entendendo? Agora a ideia é que com o tempo a gente vá ler o Rosa, Tutameia, sabe? Nós já lemos dele uma outra obra muito curta, mas de uma profundidade metafísica agigantada, que é A Terceira Margem do Rio. Aqui. Terceira Margem do Rio, belíssimo, quanto você ler em meia hora, para você ficar a vida refletindo. Sabe assim, o Rosa é o mais metafísico dos nossos autores. O mais metafísico, o maior inteligência que esse país já criou, tá? E aí fica a dica, gente. Leiam Rosa, Sagarana, Primeiras Histórias, Corpo de Baile, Tutameia,
Aí, depois disso, aí você lê o Grande Sertão Veredas. E aí você vai entender o que é o Grande Sertão Veredas. O Sertão Veredas é obra, quase uma divina comédia. Se você souber ler aquilo ali, se já tiver comido arroz e feijão, olha, aquilo lá é a divina comédia brasileira. Tá entendendo? Nesse patamar que a gente está falando. Entendeu? E o cara que é desconhecido, entendeu? Mundialmente falando. Então. Bom, meus caros, vai muito andar, ou vai muito ainda. Muito obrigado e até uma próxima.